A paz do Senhor, meus amados irmãos, glória a Deus. Vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu já quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Aleluia. Um Deus que tudo pode, tudo opera, o Deus que abre e fecha a porta, um Deus que levanta, um Deus que abate. Aleluia. Um Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nele existe. Quero compartilhar com meus amados irmãos um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. No capítulo 16, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 25, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. E todos foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos diante de um texto onde Paulo, que outrora se chamava Saulo, mas que tivera um encontro com o Senhor ali no caminho para Damasco. Aleluia. E um grande raio de luz sobreveio do céu e acometeu ali o apóstolo, e acometeu ali Saulo. Aleluia. E o Senhor clamou dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo ali, aleluia, perplexo, perguntou: quem é, Senhor? E o Senhor Jesus disse: sou eu, Saulo, a quem tu persegues. E ali Deus, o Senhor, ordena para Saulo entrar na cidade, procurar um homem. E este homem, chamado Ananias, impõe as mãos sobre ele. E ele, devido, aleluia, ali aqueles raios que sobreveio sobre ele do resplendor do Senhor, deixara cego, mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Assim como Deus tem um propósito nas nossas vidas, de ministrar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, trazer cura, restauração. E ali Deus, aleluia, ali o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, curou a Paulo por intermédio de Ananias, e Paulo começou a fazer a obra. Paulo começou a aprender com Gamaliel, e depois começou a realizar suas viagens missionárias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Começou ali a fazer suas viagens missionárias e pregar o Evangelho. Em um determinado momento, Paulo, aleluia, no versículo 16, diz que indo eles à oração, saiu uma mulher, uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E ali Paulo, aleluia, expulsa aquele espírito de adivinhação. E por eles pregaram o Evangelho, aleluia. No verso 23, são açoitados e lançados na prisão. E mandaram que o carcereiro os guardasse com bastante segurança, por ministrar a palavra de Deus, por pregar a palavra do Senhor. Mas diz as Escrituras Sagradas, amados e queridos irmãos, aleluia, que perto da meia-noite,
Paulo juntamente com Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Assim, dentro da nossa vida, em meio às dificuldades, em meio às provações, devemos tomar como exemplo o apóstolo Paulo, que no meio das diversidades, em vez de murmurar, eles começavam a orar e a cantar. Assim tem que proceder também na nossa caminhada cristã. Em meio às dificuldades, às tribulações, às provas, devemos orar e cantar ao Senhor, porque eu creio que o nosso Deus é um Deus que tudo pode. Aleluia. E assim como sobreviveu um terremoto e quebrou todas as cadeias, as cadeias naquele lugar, louvado seja Deus. Como diz o versículo 26 da palavra de Deus, que de repente sobreviveu um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Aleluia. E logo se abriram as portas. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Não somente através do nosso cântico e do nosso louvor, não somente através do nosso cântico e do nosso louvor, que nós somos renovados, mas também através disso, louvado seja Deus, outras pessoas venham ser alcançadas, libertas pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que na parte C do versículo 26 diz que todas as prisões foram soltas. E foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Enquanto Paulo e Silas oravam, enquanto nós cantamos e louvamos, adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade, jejuamos, nos consagramos, Deus, eu creio no nome do Senhor Jesus, que Ele vai, aleluia, abrir as prisões, vai quebrar as correntes, vai quebrar os cadeados espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós oramos, jejuamos, nos consagramos, buscamos ao Senhor, aleluia, pessoas vão sendo libertas, pessoas vão sendo transformadas, pessoas vão sendo restauradas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que, meus amados e queridos irmãos, nós possamos estar firmes na presença do Senhor, porque diz a palavra de Deus que o mundo jaz do maligno. Que o mundo jaz do maligno. Paulo e Silas foram despidos, chicoteados e presos em um cárcere da mais alta segurança. Apesar desta deplorável situação, aleluia, eles louvaram a Deus, oraram e cantaram durante esta provação. E os outros prisioneiros ouviram. Escute, aleluia. Não importa qual a nossa situação, aleluia. Não importa qual a nossa situação, irmãos, aleluia. Devemos louvar a Deus. Devemos acreditar que Ele é o Deus do impossível. E Ele é o Deus do impossível. Porque outros podem ir a Cristo por meio do nosso exemplo. Aleluia. Louvado seja Deus. No versículo 24 diz que os troncos aqui, irmãos, os troncos aqui descritos
Eram duas tábuas unidas com braçadeiras de ferro, com ofício de tamanho suficiente para os tornozelos. As pernas dos prisioneiros eram colocadas nos ofícios da tábua mais baixa, de forma que a tábua superior ficasse sobre elas. Às vezes, os pulsos e os tornozelos eram presos ao tronco. Paulo e Silas, que não cometeram crime algum e eram homens pacíficos, foram presos no tronco, projetado para prender os prisioneiros mais perigosos. Aleluia. Mas Deus, aleluia, não existe cadeias, não existe porta fechada, não existe cadeado que ele não possa abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe, aleluia, barreiras para o nosso Deus, porque Ele tudo pode. Ele tudo, aleluia, opera. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que esta palavra possa edificar os nossos corações, aumentar a nossa fé, nos encorajar, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades do ar. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando reconhecemos Jesus como Senhor e confiamos a Ele toda a nossa vida, a salvação nos é assegurada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, que o Senhor possa abençoar cada um. Que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas na vida de cada irmão. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe.